Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A mensagem que eu prego nesta noite é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de despertamento espiritual. Em Jeremias 14, eu vejo uma das maiores revelações bíblicas. Em Jeremias 14, o Senhor Deus disse ao profeta: este povo é mentiroso, eles estão profetizando mentira, eu não vos enviei. Eles trazem revelação que eles próprios inventam. Ou seja, não existe mais revelação, profecias, da forma que esse povo está querendo. Trazer um profeta para profetizar, para amenizar o pecado dentro das suas igrejas. O próprio Deus está dizendo que esse povo está inventando deles mesmos essas profecias, ou seja, essas carnicias. São homens amantes de si próprios, são homens adúlteros, enganadores, falsos profetas, mentirosos. São homens que estão usando os lábios, dizendo que Deus está mandando e Deus não está mandando nada. São povos que quer viver de engano, quer viver de trapaça, quer um profeta que profetiza que você pode permanecer com uma mulher que não é sua, quer um profeta que profetiza que você pode roubar e não tem punição, quer um profeta que profetiza que Deus vai fazer cair fogo do céu para te abençoar. E o processo de Deus não é dessa forma que funciona. O objetivo de Deus é salvação. O propósito de Deus é salvar a alma. O objetivo de Deus é que todos venham a ter o pleno conhecimento da verdade. E a verdade é uma só. Ou muda de vida e se arrepende verdadeiramente, ou não é Deus que está usando. Irmão Nilson, que conversa é essa em Mateus, no capítulo 12 e no verso 30? O Senhor traz uma revelação profunda. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Para nós frasearmos a mensagem de Mateus, nós vamos no livro de Hebreus. Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós vemos que todas as pessoas que não buscam a sua santificação, eles estão contra Deus. E a palavra é muito clara: quem não é comigo é contra mim. Para você caminhar com Deus, você tem que a cada dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e prosseguir. Infelizmente, maior parte das lideranças, não todas, mas a maior parte, 99%, estão corrompidas. Não são mais o Espírito Santo que estão agindo dentro das igrejas, mas o espírito de Satanás. É o espírito do falso profeta. É a falsa revelação que tem ganhado terreno, tem ganhado campo. Tem crescido muito a heresia, a mentira, o engano de Satanás. E a Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Paulo chega a dizer: porque muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Hoje não se pode mais pregar a palavra na essência da palavra. Você não pode mais confrontar o pecador. Em muitos lugares que você só prega uma vez. Eles não te convidam mais, porque você é fiel ao texto que lê. Você é fiel ao Deus da palavra. Infelizmente, os pastores, as lideranças, estão querendo pessoas que revelam.
E observa tanto, eu vou te dar aqui uma instrução de que não é Deus que está usando estas pessoas, sem medo de errar. A Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Ungido de Deus e profeta de Deus são pessoas separadas, são pessoas que fazem as coisas com ordem e com decência. 98,% destes profetas, você dá a eles o microfone 8 horas, 8h30, e eles falam até 10 horas da noite, o culto termina 9 horas. O profeta que está direcionado por Deus, ele não perde a essência do culto, ele não passa do horário de terminar. Então a Bíblia diz o seguinte, que o espírito é sujeito ao profeta. Observa bem que quando uma pessoa, por exemplo, ele está de joelho orando e o pastor da igreja, ele balançou o sino que vai começar o culto, automaticamente aquela pessoa que está inspirada por Deus, ele pode estar orando em mistério, ele pode estar fazendo o que for, que ele respeita a sua liderança. Porque Paulo diz que nós temos que ter ordem e decência no culto. As coisas de Deus têm que ser organizadas. Então, se o culto é para terminar 9 horas e o profeta está falando até 10 horas, já saiu das coisas de Deus. Deus já não está nisso mais, porque as coisas de Deus têm que ter ordem. Existe horário para você pegar o microfone e também para devolver. Pastores que você vê que eles estão com o microfone na mão, Deus está mandando eu falar, eu estou falando, Deus está mandando eu falar, eu estou falando, mas nem a Bíblia não abre. Não é Deus que está falando, é o próprio diabo que está usando esta pessoa. São falsos profetas, são enganadores, são lobos devoradores. Porque Deus, quando está falando, você primeiro vai ler a palavra, para você instruir o povo dentro da palavra.